Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Pode. E para a abertura dessa temporada, a gente tem o prazer de apresentar não só um novo formato de estúdio, mas também uma nova forma de trazer temas super interessantes e super necessários para o dia a dia, não só das empresas, mas para cada um de vocês que já estão habituados aí a nos seguir aqui no Eu Sei Que Você Pode. Para o episódio de hoje, eu tenho o prazer de trazer como co-host para o Eu Sei Que Pode Amigos, a Dai. A Dai, viu, gente, ela está conosco já ao longo desse 1 ano de Eu Sei Que Pode, e além de fazer muito parte, né, de todo esse conceito de apresentação, de estrutura e de essência do que o programa é para nós, ela tem uma necessidade, está vivendo um momento super especial na Motiva, que tem tudo a ver com o tema que será discutido hoje. Então, Dai, muito obrigado por ter aceitado, por ser uma co-host do Eu Sei Que Pode. Nossa, a honra é minha, muito obrigada, né, pela participação, pelo convite de participar do primeiro episódio dessa nova temporada. Eu acho que veio muito ao encontro do que eu estou passando e eu sempre gostei demais de compartilhar a minha história, a minha vida e contribuir com isso de alguma forma, né? Eu acho que a troca que a gente tem em qualquer universo da nossa vida é o que faz a gente crescer. Então, acho que a partir do momento que eu consigo contribuir de alguma forma, né, a partir do momento que eu também recebo, é uma honra, de fato, estar aqui para isso, né? Então, eu espero de verdade que eu possa contribuir de alguma forma, né? Com tanto carinho, né, que eu tenho por ti, pela tua empresa, né? E pela nossa relação. E hoje, de uma forma muito especial, né? Porque eu trago o Duda. Seja bem-vindo, Duda! Que é o amigo, né? Que eu estou trazendo para esse episódio. Então, essa trilogia hoje aqui, né? Que se fecha, esse tripé do episódio de hoje, acho que ele se forma não por acaso, né, Duda? E é um prazer te trazer para cá. Foi um prazer realmente trazer o teu nome para esse episódio, dentro de um momento tão importante que a Motiva está vivendo, dentro dessa expertise que tu tem, né? Tão grandiosa, que depois, com certeza, tu vai falar um pouquinho. Mas seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio da nova temporada. Legal estar dentro desse ambiente de mudança, né? Nós estamos vivendo esse ambiente de mudança, né, na Motiva. Acho que são carreiras em movimento, empresas em movimento, então eu agradeço, né, a oportunidade, o convite, o convite, Renata, por estar aqui. Vamos tentar tirar o melhor proveito de toda essa conversa e entender essa nova estrutura, esses novos desafios, essa evolução do mercado e esse viés de comercial, marca, pessoa, gente, empresa. Enfim. Sim, pessoas, né, Duda? Nós falávamos sobre isso, né, no momento de preparação do podcast. Então, qual a ideia, viu? A gente trazendo um contexto, né? A Motiva, ela vive um momento de transformação no negócio, de expansão de consciência, e isso faz com que o empresário, por vezes, ele até estagne e pense, cara, como é que eu faço? Quais são os meus próximos passos? Então, a ideia hoje, né, a Dai, a partir desse olhar, dessa necessidade específica, é poder contribuir com a trajetória mesmo, né, com os próximos passos que ela deu, quando ela entendeu que ela teria novos voos, ela gostaria de alçar novos voos com a empresa. E como contar com braços de pessoas e especialistas foi fundamental no processo. Então, por isso que nós estamos aqui, hoje nós três, e a gente vai desdobrar esse bate-papo, então, acerca desse tema. Dai, conta pra nós, eu acho que é muito importante trazer esse contexto, trazer um pouquinho desse pano de fundo, né? Em que momento você parou e entendeu que era hora de levantar a mão? Quanto tempo eu tenho? Boa! Infinito! Não, eu acho que é uma pergunta extremamente valiosa, né? Que traz uma reflexão e traz, de fato, se a gente fecha os olhos, eu realmente posso lembrar muito de todas as vezes que eu levantei a mão, e eu acho que é um eterno levantar de mão, né? E é sobre isso, eu acho que é realmente tu entender que sozinho tu não faz nada e buscar os parceiros certos para dentro da tua trajetória. A Motiva, ela vem de um processo de crescimento, né? E hoje o que eu vivo é o que eu chamei de dor de crescimento, né? Porque dói crescer, sim, né? Nem sempre é tão saudável assim, é tão fluido, né? Eu acho que é um exercício que tu precisa fazer e eu acho que eu passei muito por isso, né? A empresa Motiva, ela tem mais de 30 anos de mercado, né? Como Motiva Filmes mesmo, ela tem esse ano 13 anos. E esse ano especificamente foi o primeiro ano de uma produção exclusivamente corporativa. Até pode ser assustador, porque muitos pensam, não, mas a Motiva já faz corporativa há muito tempo. Sim, ela faz. Mas exclusivamente ela vem no seu primeiro ano como direcionamento de negócio, né? Então, esse direcionamento de negócio, ele precisou, de fato, de uma expertise bastante diferente. Que, claro, dentro da minha expertise, da minha especialidade de anos, né? Eu sou cinegrafista, sou editora, e assim eu construí a Motiva, que nada mais é do que entrega de filmes, entrega de vídeos. O que é um vídeo? Você grava, você edita e você entrega. Minimamente é isso, né? Então, no crescimento, a gente precisou de mais braço operacional. E aí,
num crescimento maior ainda, eu precisei entender que a Motiva, ela não era mais só feita de Dai e de todas as pessoas que estavam dentro do meu time internamente. E que mesmo as pessoas operacionais de fora, para esse processo operacional, não era mais o suficiente. Eu precisava de outras necessidades, eu tinha outras necessidades, né? E aí foi onde eu levantei a mão. E você foi a primeira que pegou a minha mão, né, Rê? Verdade. Como mentora, como especialista, como consultora, e de fato enxergou muito, obviamente, porque eu acho que é muito sobre isso, sabe? Quando tu levanta a mão, tu se sente perdida. Meu Deus, será que é isso que eu preciso? Será que é? Será ou será ou será? E aí, de repente, veio alguém e disse assim, mas é óbvio que é. E aí tu se sente fortalecido, porque às vezes sozinho, na tua posição, tu se sente um pouco... São multipapéis, é inseguro, né? né? A cadeira do empreendedor, ela é multipapéis, né? Sempre. Sempre. E que bom. De regra, o nosso core, ele é mais específico, mais direcionado. Sim. Então, por isso, às vezes, eu se senti perdido mesmo na hora do próximo passo. Exatamente. Porque exige investimento, é igual nós estávamos conversando antes, né, Duda? Como você tem uma dor. O que você procura? Um médico que vai te direcionar para um exame, para ter um diagnóstico, para fazer aquele tratamento. Simples assim. Só que tem que ser o médico correto, com o diagnóstico correto, com as pessoas corretas. Então, tem muito a ver com o lado emocional também. Acho que existe esse processo da mentalidade aí por trás, Exatamente. Né? Porque se eu me prender e disser, não, eu faço tudo sozinha, eu até posso, de repente, conseguir. É insustentável? Sim, mas até determinado ponto talvez eu consiga. E eu fiz isso. Esse movimento. Mas chegou um determinado momento, até por uma questão de saúde dos que estavam comigo, que era, obviamente, muito mais prazeroso eu trazer a expertise de fora. Até porque esse ramp-up, ele acontece de uma forma muito mais fluida e muito mais agilizada do que você parar, se especializar e trazer para dentro da operação aquele conhecimento que tu precisava ter trazido. Quando você tem um parceiro pronto para isso, cara, tu se desloca daquilo ali e tu cuida de outras frentes, tu monitora aquela frente, e aí por isso que eu digo que a gente não precisa de fornecedores, né? A gente precisa de parceiros. E o Duda, da HGZ, é uma das pessoas que realmente caiu no nosso colo de uma forma muito abençoada. Que bom. Porque foi, né, Duda? E foi. E foi isso, sabe? Conexão sobre pessoas, né? Foi, muito sobre isso, assim. Porque nós precisávamos dessa frente comercial e de marketing. As duas coisas andam muito... Veio no diagnóstico, inclusive, né, Dai? Veio no diagnóstico. Nós discutimos muito isso, né? O veio quanto no diagnóstico. expandir, né? Trazer isso. essa propriedade, essa visibilidade para a Motiva. O quanto isso era necessário dentro desse processo de crescimento e de expansão. E eu achava que o comercial não era necessário, por quê? Porque se pergunta assim, fala da Motiva, Dai, vende a Motiva pra mim, nossa, eu fico semanas sem respirar falando daquilo que eu vivo todos os dias. Mas isso não significa saber vender. Isso não significa ser um vendedor, isso significa ser apaixonado pelo teu negócio, saber explicar o que ele faz, mas não necessariamente colocar a razão ali naquele processo. Então, eu demorei para entender isso, né? E outra, como que eu vou contratar uma agência de marketing se eu sou uma produtora? Eu tenho dentro de casa aquilo que alguém vai fazer por mim. Então, era meio disruptivo, de fato, esse processo, né? Por isso que é, de fato, uma quebra de paradigma. E eu acho que o primeiro grande momento que eu tive que passar foi me permitir. E eu acho que essa clareza, ela veio ao longo de todo o processo que eu vivi, de muitas lágrimas, de muito joelho dobrado, de muitas reuniões, né? E de muitas clarezas que vieram e dizendo assim, você realmente precisa de um profissional que cuide disso para você, né? Isso não significa delegar, terceirizar, não significa abandonar o processo, delargar, né? Uhum. Significa, de fato, cara, se eu sou boa nisso, é entender naquilo que você é bom e buscar alguém tão bom quanto naquele outro processo e somar forças. E aí, quando você divide as tarefas, as forças se somam. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. E o Duda, ele veio para nós, né, num momento muito oportuno. Na verdade, a gente já precisava do Duda há muito tempo, mas eu acho que ele veio quando foi o momento certo, né? Então, a gente não são acasos, né? Exatamente. E hoje nós estamos construindo, né? E é muito legal nós três estarmos aqui, porque você como mentora, né, como direcionadora de todas essas frentes operacionais, e eu como head da Motiva, né, sei exatamente o que quero e o que quero passar, qual é a essência, é uma co-construção, qual é a cultura, né, que precisa ser repassada, e o Duda nessa outra frente, que é estratégica / operacional também. Eu acho que essa engrenagem, ela gira de uma forma que a gente às vezes só fica assistindo nós três. Olha que legal, quanto tempo a gente perdeu lá atrás, né? Exatamente. O quanto a gente tá ganhando, né, daqui pra frente, né, exatamente. Legal, Duda. Eu penso assim, né, te escutando falar novamente, né, mais uma vez, eu gosto dessa história. Essa história, ela, para mim, ela não é única.
eu imagino que ela esteja colocada em todos os empreendedores, os que vão assistir a esse episódio e aqueles que ainda vão ser impactados, ou os que ainda não chegaram nessa fase. Estão planejando, inclusive. Estão planejando empreender, que não chegaram nessa fase onde eu preciso crescer. E aí, como tu falou, esse podcast ele já aconteceu antes das câmeras serem ligadas, né? Verdade. Sim. A consciência da dor. Eu imagino que esse é o primeiro passo, né? Porque diante dos ensinamentos, de tudo que a gente escuta, dos cases de sucesso que a gente vê na televisão, as pessoas só contam aquilo onde elas se deram bem, né? A gente não tem muito acesso aos processos que ocorrem errado. Então a gente acaba fazendo ele sozinho e nós nos colocamos durante muito tempo na visão do se eu estou falhando, eu estou errando. Se eu estou errando, eu não tenho competência. Eu não posso levantar a mão, senão vou enxergar minha fraqueza. Quando nós conseguimos entender esse cenário e nós conseguimos botar a mão para o alto, né? Levantar a mão e dizer assim, poxa, eu preciso de ajuda. Acho que, principalmente, nós somos seres relacionais, né? Dentro da minha ótica, né? Da ótica de vocês, somos seres relacionais. Então, nós precisamos da relação para evoluir. E essa tua introspectada, ou seja, essa tua olhar para dentro e ver que tu não é suficiente, mesmo sendo boa, e mesmo apontando diversas falhas, porque a gente começa a explotar falhas, múltiplas falhas, mas a gente sabe que a gente é bom naquilo que a gente faz. Entra os sabotadores, a falta de acesso ao subconsciente, né, como nós comentávamos, enfim. O ato de levantar a mão faz as conexões chegarem. Talvez, como tu falou, talvez a gente precisasse da Rei, do Duda lá 2 anos atrás. Mas há 2 anos atrás nós não éramos essas pessoas. Então é nisso que eu acredito. Eu acho que eu sempre chego em um negócio quando ele está pronto, eu estou pronto para recebê-lo e vice-versa, porque vai ter que trocar, né? Não é feito não é feito de maneira simples. É feito a duras penas, com diversas mãos ao mesmo tempo, e não é só ler livro, aplicar. Tem que ter toda essa parte de gestão, consciência. Eu acho que dentro do teu processo, o que mais nos atrai, né, para dentro do processo é o nível de consciência. Porque tu entende todos os papéis e hoje entende esses braços, como tu carinhosamente apelidou a Rei e apelidou eu, como esses braços estendidos para ajudar a conduzir o processo. Exato. Eu acho que esse é o que mais me atrai na história da Motiva nesse exato momento. Que legal, Duda. E conta um pouquinho do teu escopo, né? De que maneira hoje você vê que o teu trabalho, que a tua empresa pode contribuir estrategicamente para o crescimento da Motiva, né? Traz um pouco para o nosso público a questão de solução, de tratativas, né? A maneira como você consegue ser esse braço efetivamente. Nós temos 2 maneiras de aplicação, né? A Dai, como ela está reposicionando o negócio dela, uma preocupação dela, e eu acho que a preocupação mais consciente possível é a marca, né? A parte do branding. Como eu coloco para fora aquilo que eu de fato sou e essa mudança que eu estou percebendo em mim que vai mudar. É inevitável, né? Então nós não podemos ter a dissonância entre o que a Dai imagina e aquilo que o mercado precisa ter consciência disso que ela está vivendo. Então essa parte do branding, ela acopla dentro da Motiva nesse sentido, que é o quê? Visitar o universo da marca, a linguagem dela, as características dela, a maneira como ela se comunica, o público-alvo, que a gente acha, mas eu vou minimizar aqui, mas é só um videozinho. Se tu pegar um celular e gravar, é só um videozinho. Mas tu realmente precisar colocar o teu negócio transformado em visual, transformado em palavras, para que pessoas olhem aquilo e tenham consciência do que eu estou fazendo, não é um videozinho. Sim. Então a gente tem que desmistificar, e às vezes eu penso que a gente mesmo da área cria diminutivos com o intuito de trazer carinho, só que para o mercado a gente inviabiliza os nossos negócios. É só um postzinho, é só uma artezinha, é só uma ediçãozinha, e às vezes a gente acaba até a gente se desvalorizando no circuito e não entendendo a magnitude que é colocar em audiovisual a expressão da marca da marca. Então, a preocupação da Dai com a marca dela é o quê? É a marca dela ser potenciosa, né, ter potência e estar relacionada com marcas que têm potência. Então, a gente foge da linha da mediocridade, né? Quando eu começo a pensar em marketing, eu penso, poxa, eu quero um outro degrau. E aí, aliado a isso, tem essa parte da gestão de vendas, né? Da gestão comercial da empresa mesmo. Que é o quê? Definir... eu tenho uma frase que eu uso e está no nosso site, que é: venda não é sorte e não é jeito, é processo. Então, nós precisamos minimamente estabelecer um processo de quê? Controle, cuidado e gestão.
vai envolver atores, vai ser feito minimamente agora entre nós três, vai ter mais pessoas. Como é que vai ser isso? Mas tem que estruturar... Qual é o jogo, né? Qual é o jogo, né, Duda? Temos que, né, colocar as cartas na mesa. Aí outra palavra que eu uso bastante nas minhas falas é repactuar essas cartas todas para cada um entender o seu papel dentro desses lugares, e nós não podemos dizer, mas é que eu já fiz, eu não fiz, tá com ele, tá com outro, tá ali. As desculpas acabam, né? O trem ele precisa desembarcar dessa estação e ir para a estação do crescimento. Eu acho que esse é o ponto chave das duas verticais que foram alvo de contrato da Motiva conosco. E assim, né, a gente está falando de vendas, né, comercial, e essa certamente é uma das principais dores de qualquer empreendedor, né? Desde quem está começando e precisa fechar as suas primeiras vendas, até quem já está no mercado há anos, né, 30 anos, mas passou por um redirecionamento de público, de nicho, e precisa se encontrar às vezes num processo de passar a gerar essa visibilidade e deixar de ser só comprado, enfim. Eu venho da área comercial, a gente falava sobre isso, né, Duda? E quando a estratégia comercial ela é guiada por esse propósito, por esse direcionamento de marketing, né? Quem somos, por que somos, né? O que a gente entrega, ele vem num segundo momento. Né? Eu acredito muito nisso. E o processo que vocês trazem hoje, ele abraça todas as frentes, Duda? Como é que é? Como é que tu tem sentido isso, Dai, né? Fora essa pegada de visibilidade de marca, mas o dia a dia mesmo, de como o processo comercial precisa estar conectado com isso. Como é que tu tem feito essa interface? Eu penso que o primeiro momento do circuito é a gente tentar entender quais são os produtos, né? E aí a gente começar a conversar e extrair, onde no nosso caso específico aqui a gente extraiu a mala de ferramentas Motiva, né? A gente abriu lá a toolbox e começamos a entender como é que chama? Os elementos dessa caixa de ferramentas, e você, isso daqui parece um produto viável de compra imediata, esse aqui é um produto de compra mais elitizado, esse daqui precisa de uma compreensão de um tempo de compra maior, esse aqui o CAC é rápido, esse aqui o CAC é mais estendido, esse daqui eu concorro com todo mundo. Né? Eu escutava um áudio do Carlos Bush, hoje pela manhã cedo, que ele falava, cara, alguns produtos da minha empresa têm valores agregados gigantescos, só que às vezes eu me pego competindo com 5% do mercado, tentando fazer o mesmo, do pequenininho. Então eu acho que o nosso diferencial para a estratégia da Motiva é o quê? Nós não estamos desprezando o pequeno, nem focando no grande, mas eu acho que nós temos que ajustar os nossos produtos para os canais de aquisição nosso. Sabe? Tem o canal de aquisição daquele cara que quer só um vídeo rápido para a internet, para o produto dele, porque ele é um cara que tem um produto digital e ele quer aquele vídeo digital ali, rápido, direto ao ponto e para vender. E tem aquela pessoa que quer fazer um reposicionamento, uma virada de chave do negócio, um crescimento, a apresentação de uma nova planta. Eu acho que a Motiva tem a possibilidade de todos esses universos. Legal. Eu acho que entender isso é a chave para essa construção que a gente está partindo agora. Então, para entender, né? Mergulhou, Duda, né? Tá contratado, moço. Vendeu de novo. Que eu acho que isso é o melhor, né? Quando você fala de repactuar, e a gente fala aqui de relações, né, no nosso caso mais longas, né, no caso de vocês, né, aí já, né, no ensaio de alguns meses, o quanto, da mesma forma que os negócios mudam, né, no sentido de necessidade, né, os nossos alinhamentos, eles também precisam ser transformados. Sim, porque a gente falava disso, né, tá tudo acontecendo tão rápido, né, o perfil de consumo, né, os insights, olhar para isso, contar com os bons braços, mas ter esse exercício de alinhar expectativas, acho que é fundamental, para que o que é mais importante, né, e acho que é o grande plano de fundo, né, do trabalho que eu presto, do trabalho que você presta, né, enfim, eu acho que a nível de qualquer relação, é a questão de confiança, é a questão de parceria, é a questão de respeito pelo que está combinado. Exato. Mas isso tudo, né, estou recontratado, né, essa foi legal. Mas isso tudo é fruto da sequência de revisitações da DAI mesmo. Ela se revisitando. Poxa, mais e se. Uma vez, isso já faz um pouco de tempo, né? Dos idos de 2014, 2013, o Romero Rodrigues dizia assim, ele falava assim, que esse momento eureka, ele não existe
Só que isso, o momento eureka é sabido de todos que... Uau, eureka. Só que o momento eureka, ele diz, né? Essa é uma frase que ele usava muito, que ele é condicionado pelo volume de inputs que eu coloco dentro de mim. Inputs. Então, e de repente, eles se chocam lá dentro e sai um output. E esse parece, nossa, eureka. Nossa, de onde é que a Dai tirou tudo isso? Assim. 30 anos de sequência no mercado, 13 anos na reconfiguração desse escopo, e agora ela quer crescer de novo. Ou seja, por causa dessa visitação da mente dela, do propósito dela, e essa clareza na mesa, que eu acho que eu consigo me vender e revender, e eu acho que teremos sucesso no processo. Uau! E assim, ó, uma coisa que é bem importante falar é que esse processo de gestão empresarial, de ser head, de ser empresário, enfim, tudo é muito floreado, tudo é muito subjetivo, né? Então, as pessoas até que estão atendendo, que estão escutando, né, podem se identificar e podem até pensar assim, nossa, mas como é que eu coloco isso no papel? Como é que eu materializo tudo isso? Porque, de fato, é o que eu sinto, é o que eu penso, mas e agora? Como eu vou agir, né? Eu acho que vem muito ao encontro disso, a nossa necessidade, porque, vamos lá, o que a Motiva faz, né? Vídeo. Como é que eu explico isso para o meu cliente? Porque se eu pegar um celular e fizer um vídeo, ainda assim é um vídeo comparado a uma câmera de Hollywood. É o mesmo produto. O formato é diferente, o contexto é diferente, o objetivo principalmente, mas ainda assim ele é o mesmo produto. Então, hoje a dificuldade que a gente percebe no mercado, trazendo para o meu core, trazendo para o meu nicho, é de fato com que as pessoas compreendam essa diferença por conta da quantidade de informação que existe. Todo mundo está dentro do mesmo lugar, internet. E ali na internet, você não consegue nem medir muito essa diferença, porque minimamente você tem quase que o mesmo tamanho de tela. Então, nós que somos técnicos, às vezes, nós temos dificuldades de entender qual a técnica aplicada. Mas, quem está por trás, que 99% que são os consumidores desse nosso produto, eles não estão muito ligados na técnica, eles estão ligados na entrega dela, no que o algoritmo entrega, no resultado dela, no engajamento, na performance, né, no quanto aquilo ali performa. Então, esse é o ponto. Eu preciso entregar alguma coisa que faça a empresa performar. Diferente de quando a gente trabalhava com eventos, que a gente realizava sonhos, a gente participava dos sonhos das pessoas. Aquele filme de casamento, ele participava da vida daquele casal. Eu tinha que agradar 2 pessoas. E eles não precisavam vender a história deles. Eles precisavam reviver a história deles. Sim. Quando a gente fala do nicho corporativo, a gente está falando que, além da pessoa reviver a história dela, porque sim, a pessoa que está ali, ela vai, obviamente, minimamente viver de novo aquilo que fez parte da história, mas ela precisa ter algum resultado. Então, qual é o ROI que eu entrego junto ao meu produto? Então, quando a pessoa me traz, aonde eu quero chegar? Quando a pessoa me diz assim, ó, me explica o que tu faz, Dai. Eu faço vídeo. Da pessoa aí agora tu misturou tudo. E Fale quando mais o Duda sobre chegou, que vídeo? Quando o Duda chegou, foi esse exercício que eu tive que fazer, tá? Olha quantos anos eu trabalho e eu tive que produtizar o meu produto, que para mim estava muito claro e qualquer pessoa que perguntava para mim, eu sabia vender. Só que eu preciso ir além. Exato. Eu preciso saber ter um método para aquilo ali. Então, hoje a gente tem dificuldade, quando a gente senta, né, o Monge, que é nosso coordenador de pós-produção, Monge, a gente precisa dessas métricas, desses números, desses... Tá, mas assim, Dai, mas ó, e nesse caso, cara, cada caso é um caso dentro da Motiva, cada história, cada filme, de fato, ele é um processo diferente, mas mesmo que seja diferente em alguma etapa, nós temos sim um método. E a gente não olha para dentro disso, a gente não metrifica isso. Então, a gente tem que ter uma base. O Duda, ele chegou, ele disse assim, ó, tá, mesmo que tu tenha um ateliê de vídeo, tu tem uma prateleira cheia de vídeo para vender. E quando aí, o cliente vem, ele diz assim, e dizer isso para alguém que é super emocional, racional, e tem o core do negócio, né, de entrega, de gravação, de sensibilidade na veia. E ele disse assim, ó, quando a pessoa diz, eu preciso fazer um vídeo institucional, ou eu preciso resolver tal dor, tu vai dizer só um minutinho, tenho esse produto aqui, a gente só vai dar uma ajustadinha, pronto. Claro que não é assim. Mas ele me fez enxergar o meu produto de uma forma tão simples. Com mais clareza. Com mais clareza, que daí faz com que eu faça o quê? Repasse com mais clareza para o meu cliente também. Então, aquilo que para mim era tão óbvio,
que era, meu Deus, é óbvio que... Porque o nosso produto, ele é de fato muito premium, assim, ele tem uma sensibilidade muito extrema em cada construção, e a gente tem um amor àquilo que a gente faz, então a gente quer que todo mundo goste daquilo ali. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, eu quero uau em todas as vezes. É um cenário lindo, né? A gente quer uau em todas as vezes. Em pleno século XXI, como é que as pessoas não querem um vídeo? Não, elas querem um vídeo, mas que traga esse ROI, que resolva essa dor, que seja nesse formato. E aí o processo de construção do produto audiovisual, ele é um processo muito moroso, porque ele envolve muitas frentes, né? Então hoje, e até brinco assim, ó, hoje a Motiva, ela concorre no mercado não só com outras produtoras, ela concorre com outras frentes que ocupam o mesmo tempo de quem está nos contratando. E quando a gente às vezes tem uma objeção, né, digamos, não é o momento, não é porque vai deixar o vídeo de lado, é porque é como eu, por exemplo, agora a gente precisa fazer um monte de coisa dentro da Motiva. Ter uma agência de marketing significa dizer não para uma outra estratégia, que não significa que não é importante, mas eu tenho nesse momento priorizar a parte de marketing. Isso. Então, dentro dessa coisa muito louca de velocidade de mercado, eu precisei entender isso, e o Duda me ajudou, e eu precisei a produtizar, de fato, os meus materiais a ponto de deixar isso numa prateleira bem guardadinho, por mais que eu pudesse ir lá e desenhasse melhor e moldasse, mas eles estão lá guardadinhos, sabe? Então, foi isso que a gente construiu e está construindo. Exatamente. E por que deu certo? Por que deu certo, né? O Duda com a Motiva, e por que dá certo a Motiva com a R Fieira, por exemplo, com tantos clientes que nos querem? Por conta desse respeito de culturas, de estratégia e de momento, mas principalmente por uma coisa que, na minha visão, é o que conecta tudo isso, que se chama sensibilidade. Verdade. Quando a gente tem a sensibilidade de entender que eu vou até aqui, o outro vai até ali, e a gente faz a sacola, essa sensibilidade é o que faz tudo fluir. E aí é um pouco difícil de eu explicar. É só experimentando. É só viver, né? É experimentação, isso mesmo. E até esses dias eu vi uma reportagem falando sobre o quanto é comum, né, fora do Brasil, esse movimento de você ter especialistas acoplados ao seu negócio, né, e até o desapego do empreendedor de, não, eu vou realmente focar no que é o meu core. Porque cada um de nós tem a sua habilidade, sim, tem os seus dons, né? Eu acredito, eu venho muito dessa crença de que, sim, nós temos um dom, um direcionamento, e é preciso desapegar, né? Para enxergar o lado bom do Exato. Outro, permitir que ele traga também o seu know-how, e, de fato, mais do que gerar consciência, a gente viver planos práticos que nos levem para os próximos saltos. Sim. Então, penso que tudo isso também a gente amplia a consciência, a gente muda mindset, e nós falávamos, né, eu sei que pode é uma grande casa de pontes, assim, né, de conexões, e a cada episódio, né, a gente sai daqui pensando, nossa, numa outra oportunidade eu quero ter o Duda de novo, sabe, numa outra oportunidade eu vou indicar a Motiva, e se a gente acreditar que sim, é possível que a gente crie uma comunidade, que a gente crie um hall de bons parceiros e de especialistas que estejam conosco nessas próximas fases, porque de fato, a cadeira de empreendedor é uma cadeira solitária, né? Eu preciso ser a CEO financeira, da mesmo ponto em que eu preciso entregar o melhor vídeo para manter toda a sensibilidade, para atender a expectativa do outro, mas em contrapartida eu preciso ter gestão de pessoas também para cuidar da minha equipe. Então, realmente são demandas concorrentes. Então, eu olhar para isso e entender e escolher, né, os parceiros certos para te acompanhar no processo, cada vez mais, de fato, a gente tem visto como determinante. Exatamente. Eu queria até voltar, né, no ponto de o Duda me fez enxergar acerca do meu produto. Eu queria voltar nessa frase, né, nesse recorte de frase. A clareza do produto dela é total. Como tu falou, é a sensibilidade, ou seja, como é que eu digo para ti que é só um vídeo, mas não é só um vídeo. Porque daí o que acontece é eu deixar claro para ela que eu entendi que é um vídeo, mas se eu quisesse te comprar, como é que chamam essas coisas? Porque, é só um vídeo, mas ela vai... Se eu falar, quero gravar um vídeo, começam as perguntas. De que tipo? De que jeito? Como? Para quê? Para quê? Uhum. Vai usar onde? Sim. É em pé? É deitado? Precisa ser com câmera? Vai ser em estúdio? Vai ser ao ar livre? É de drone? São tantas perguntas, e essas perguntas a gente tem que começar a diluir elas no momento em que a gente tem a exposição, que sejam aqueles milissegundos de um scrolling lá, né, na rede social, naquele momento ali, né, de o cara olhar e falar assim, acho que é isso aqui que eu quero. Porque hoje nós não temos atenção de quase ninguém, né?
Tanto é que pararmos para fazer um programa de 1 hora nossa, eu acho isso fantástico, porque nós estamos nos dando esse tempo para um prestar atenção no outro. Então, mas voltando para o mercado não quer nada, quer tudo assim, ó, isso mesmo. Rápido aqui, de uma vez, do jeito. E aí, se eu não conseguir ser claro naquele único segundo que ele está preso em mim, ele não vai sentar comigo para conhecer a Dai, para Dai poder fazer essa entrevista com ele e ele sair com essa obra-prima ou só com esse vídeo. Ele pode chamar do jeito que ele quiser, só que nós vamos entregar uma obra para ele, né? Algo que realmente resolva e que atenda às características dessa entrevista inicial dele. Eu acho que esse é o ponto, né? É essa sensibilidade que ela alertou que eu consegui entender para fazer ela entender, a gente agora só tem que replicar para dentro do mercado. Uau! É tangibilizar o óbvio, né? Tangibilizar o óbvio. Justamente. Acredito muito nisso. E a vertente, né? A solução que a tua empresa, hoje ela propicia para o mercado, ela é gigantesca. Porque realmente a área de marketing, né? Desdobrando tudo que vem, né? Falando de comercial e enfim, né? E de tudo que ela movimenta, tá aí, né? Um grande direcionador estratégico, né? De adequar o público, nós falávamos aí, né? De gerações diferentes, de percepções de consumo diferentes, mas o grande desafio é dentro desse volume de informação, né? De conflito até de canais, vamos pensar, né? Tô recebendo geral. Informação o tempo inteiro, como é que eu me faço perceber? Para depois, na genuinidade, né, entregar realmente o que eu sou bom. O que, de fato, eu vou assinar embaixo, né? Isso é Motiva, isso é Rifeira, né? Então, traz um pouquinho, né, Duda? Você falou o nome da tua empresa, mas queria te dar uns minutinhos para você também apresentar um pouquinho do propósito de vocês, né? Aqui no episódio, para quem tá assistindo com a gente. Legal. Então, a HGZ, né? Ela nasceu na verdade, assim, desde 2014, 15, ali, a gente começou a entender e a se comportar no mercado como uma agência. Só que nós fazíamos coisas, fazíamos, só que isso não agradava o coração do Daniel, que é o meu sócio, nem o meu, nem o do Renan. E nós íamos evoluindo. Em um determinado momento, a Thaís acoplou na sociedade, na empresa, enfim, e nós começamos a ver que a gente não entregava só aquilo. Eu me preocupava muito mais do que com aquela arte, onde é que ela iria, como é que ela iria, de que jeito ela seria feita. E a outra parte começava a se preocupar, será que isso faz sentido? Será que isso... essa marca fala com o mercado, ela tem personalidade, as pessoas compram ela por quê? Chega, vende, e nós não tínhamos muito entendimento. Nós produzíamos peças, produzíamos campanhas, mas não entendíamos o que essas campanhas significavam. E eu comecei a ficar muito curioso com isso. E eu falei, nossa, vou ter que estudar. De que jeito eu vou... Não, eu vou ter que começar a aprender sobre CRM. Então eu comecei pelo que como empreendedor começa, buscando ferramentas e nomes que estão no burburinho de tudo. Então eu fui aprender como é que funcionava o CRM. E aí descobri que ele é excelente. Mas se tu não tiver, claro, a cultura para usar ele é só mais uma ferramenta na caixinha que eu não uso. É mais um produto que eu vou pagar uma mensalidade pequena, que no final a conta é desse tamanho, porque são diversas micro ferramentas que dão uma conta de X reais lá. Aí, então vamos fazer um MBA. Vamos fazer um MBA sobre o quê? Putz, o que dentro de todo esse cenário são pessoas, né? É gente comprando o que gente está tentando vender. Então vamos fazer um de relacionamento com o cliente. Então, beleza, vamos para cima de estudar um MBA. Eu achei um MBA, né, para fazer sobre relacionamento de cliente. Bora. E fui aprender a fazer organograma, pensar em fluxo, começar a fazer as pessoas pensarem, porque não adianta só eu pensar. Eu preciso de um coração entregue como o da Dai. A Dai entregou o coração dela na mesa. Fez isso aqui. Poxa, nível de consciência. Aqui, ó, é um nível alto de consciência, ou seja... Lead qualificado, não é mais um lead. Está doendo. Dói aqui, dói aqui, dói aqui. Opa, então temos porque eu não consigo sentar numa mesa de já veio negócio. Com o resultado da biópsia já. Isso, já. Eu só tô lendo laudo. Eu não consigo sentar lá assim, ó, agora tu vai formar uma equipe para mim, se vira. What? Né? Como assim se vira? Porque eu não consigo, como a Dai falou, ela não está delargando o departamento comercial nem para mim, nem para você, nem para ninguém. É dela. Só que o que acontece? Ela condicionou como se nós sendo um braço de força e especialidade para ela. Então, poxa, ela está completamente preparada para a gente começar a fazer as mudanças. Aí tem todos os refinos, tem a gente conhecer a cultura dela, ela conhecer a nossa cultura, importante entender todos os atores pertencentes para que essa máquina funcione. E tudo isso eu acho que é essa entrega de coração, né? Por isso que eu digo,
eu não cheguei nem antes nem depois, eu acho que eu cheguei no momento preparado. Ótimo. Exato. E tem aquilo que tu sempre fala, né, Rê, que é colocar na pista para rodar. Verdade. A gente tem que pilotar esse projeto. Bora fazer e ver o que fazer dá. os repactos, né? Isso. Então, os ajustes de rota, eles acontecem sempre. O fato de eu entregar nas mãos do Duda, né, o coração comercial da empresa, não faz com que, a partir de agora, eu não precise mais visitar aquele assunto. Muito pelo contrário. Sim, é uma pasta que eu preciso visitar constantemente, porque se eu estou fazendo, ok, eu não preciso... É uma visita diferente. Agora, se eu estou terceirizando isso, né, para alguém que eu confio, eu preciso, de fato, acompanhar isso com um pouco mais de profundidade. Até porque ele vai precisar disso também. E precisam de métricas também, né? Nós estamos falando de uma gestão aqui por búzios, né? Não, de maneira nenhuma. De bola de cristal, não. É uma gestão consciente. Fatos e dados, tem que né? ser Fatos consciente. E outra, né? Eu acho que vem muito ao encontro também, assim como eu mudei, né? 2025 tem sido um ano, de fato, de transição cultural, de transição de nicho, de várias transições, né? De idade, de mentalidade, de várias coisas. E que bom que é isso, porque dói. Mas eu falei antes, cara, é muito saboroso. Tu viver isso. Se tu consegue entender o sabor que isso tem. Porque tu vai temperando, né? A coisa, o negócio ali. Às vezes tu erra aqui no vai, corrige, assim. Mas se tu acerta no tempero, tu degusta de olhos fechados aquilo ali, né? Então dói o processo, às vezes é amoroso, tu vai, na hora de mexer a polenta ali, né? Tu vai, dói o braço e tal, daí tu pensa que não vai dar bom, de repente tu se vê colhendo os frutos daquela dor que tu tava compartilhando, que tu tá ajudando alguém a solucionar. Então, é muito gostoso. Então, acho que passa também, Rê, por um processo de não só botar na pista para rodar, mas de ter muita fé. De acreditar. Acredito nisso também. E a fé, o que é? Acreditar no que tu não consegue explicar. Dar o que tu passo, não vê, né? E crer. Né? Eu acreditei na HGZ. Que não são como sendo, né? O que eu comprei do Duda? Eu comprei uma promessa que ele me entregou. Eu comprei de ti uma promessa. Nós que somos dessa área de serviço, nós vendemos uma promessa. Que existe, obviamente, uma identificação lá atrás, que em algum momento, né? Eu sempre falo que são os 3 pilares de identificação, né? Se identificou com a pessoa, se identificou com o produto e o bolso também se identificou. Fechou esse ciclo, aí é só vai, né? Pro braço. Então, dito isso, o que a gente vai entregar é, de fato, ainda só uma promessa. Então, essa construção, ela vai acontecer. E aí, talvez, em algum momento, essas clarezas, elas vêm tanto à tona que a gente pare para pensar, será que esse é o produto que eu deveria estar vendendo agora? Exatamente. Será que... Nossa, mas o eu produto, quis tanto. Ele fica numa próxima etapa. O produto, ele fica num segundo plano. Porque o porquê e o para quem, ele toma uma conotação muito maior. E daí a gente volta a falar de pessoas, a gente volta a falar de propósito, né, de atemporalidade, de uma série de coisas que, na minha opinião, são as que levam as marcas para frente. O produto, ele é uma etapa seguinte. São os 3 complementando, desculpa, Duda, só para encerrar esse assunto aqui, o que é mais valioso de tudo isso é tu conseguir mudar o teu pensamento, respeitando, obviamente, todo o processo que tu está construindo, mas entendendo que aquilo faz parte de uma evolução. Que essa frase, né, levada para os teus parceiros, né, de dizendo, eu acho que eu vou mudar um pouco aqui, ela não vai ser recebida como, mas como tu vai mudar? Acabamos de fazer um negócio. Como é que tu vai mudar? E os teus que estão contigo também. Sabe quando vem todo mundo junto? Porque o mercado te força a mudar. Sim. E aí tu vai dizer assim, não, mas peraí, eu tô construindo há tempos isso já. E aí as pessoas dizem assim, nossa, Dai, faz todo sentido, porque eu também tava pensando nisso. Então às vezes tu tem dor de mudar, tu sofre, tu pensa, não, mas eu acho que não vou fazer. Meu, ele vai me matar. Na verdade, quando tu leva a devolutiva, sabe? É o brilho. Meu, Dai, eu só tava esperando tu me falar isso. Ai, então, isso é o mais gostoso, sabe? E isso acontece constantemente, isso faz parte do processo evolutivo. E eu acho que essa habilidade, mesmo quando do outro lado tem uma situação de, não, nada a ver. Ó, se tu mudar, então eu deixo realmente até aqui eu consigo ir. E aí é tu tomar, de fato, às vezes, algumas decisões, né, de análises, né? Sim. E nós estávamos falando sobre isso antes. O fato, às vezes, de estarmos em momentos diferentes, e o mercado nos força a mudar sempre, não nos faz maus profissionais para aquele cliente e nem aquele cliente maus clientes para nós profissionais. É porque nós estamos em momentos diferentes, temos perfis diferentes. Então, para esse tipo de cliente, tem um monte de fornecedor.
né? E a Motiva atende um monte de outros clientes. Tem mercado para todo mundo. E isso é na nossa relação interna com colaboradores, com parceiros. Então, que seja eterno enquanto dure, né? Exatamente. Mas é assim que se constrói as relações. Eu acho que esse é o ponto polenta, como a Rê sempre fala, que realmente faz esse pilotar fazer sentido. Por exemplo, tu agora fez um gatilho mental dentro da minha, né? Um gatilho mental para mim. Gatilho mental dentro da mente. Mas assim, ó, dentro daquele ouvido, né? Porque ontem eu escutei uma frase que diz assim, ó, a nossa alma, ela recebeu ouvidos para os ouvidos que os ouvidos da nossa mente não conseguem entender. Mas agora tu falou um negócio que mexeu bastante com o meu pensamento e derrubou uma série de cartinhas lá dentro da minha cabeça. Que eu venho escutando diariamente uma frase assim, ó, a espera dos resultados está na dependência das relações. E eu falo, mas como é que aplica essa frase na íntegra e de fato, né? E aí você acaba de sair com a seguinte frase, que tu pegou o meu pacto, o meu repacto ou pacto, e trouxe para dentro dessa consciência dessa frase, onde eu escuto ela diversas vezes e não tinha conseguido aplicar ela. Como é que eu vou tomar uma ação para mudar o meu negócio se eu não converso, se eu não tenho uma relação, se eu não aviso para com quem eu me relaciono o que eu estou querendo fazer? E eu acho que eu entendi o sentido dessa frase. Eu venho escutando essa frase é do Elton Euler, né? Um cara que tem um produto, ele vende na internet, tudo certo, mas eu acompanho ele porque eu gosto da maneira como ele pensa. Então, a maneira como ele pensa é uma maneira muito agradável para mim. Ele é disruptivo, ele não fica dentro do mesmo lugar, só que ele tem essa frase dentro do negócio que ele toda demora no resultado está esperando ela espera uma entrega nas relações. Agora, se eu não me abro para a relação, como é que a Renata vai saber o que eu quero? E eu acho que esse foi o segredo, ou a virada de chave de nós, da HGZ, conseguimos entender o que a Motiva quer fazer. Não é um negócio rápido, mas é um negócio que tem que andar rápido. Exatamente. Então, ele não é rápido, mas ele tem que ser acelerado. Exatamente. Cara, adorei, baita insight. Nossa, acho que é uma excelente correlação. Agora eu até veio um misto de emoções dentro de mim. Igual ar-condicionado que deu boa. Não, eu cheguei a engasgar a voz. Cara, e o meu olho ele encheu de água, por quê? Porque mexeu com algo lá dentro de mim. Por isso que eu digo... Vai me dar um mês de graça, então, né? Ai, olha só! Por mais que eu estude, leia, consuma conteúdo que nem um maluco, essas conversas com pessoas apontando para o mesmo lugar, querendo as mesmas coisas, que nos destravam, né? Então, eu acho que esse processo comercial, ele é real. Ele tem que ser feito, ele tem que ser posto em prática, ele tem que ser analisado, existe um trilho para ele. Mas... as trocas, os pensamentos, as intenções, a deliberação do acelerar das relações é que destravam essas coisas. Excelente, excelente, Duda. Uau. Bom, foi, eu acho que um bate-papo super rico, né? E como nós comentamos, né? Independentemente do porte da sua empresa, né? O que nós estamos discutindo aqui sobre qualidade de relações, sobre posicionamento, sobre diferenciais, sobre perfil de consumo de quem está pensando em empreender, que está lá nas suas dúvidas básicas, né, do porquê, exatamente, o que e o como, até grandes empresas, né? Eu acho que isso é comum, né? Mas o que é fato, né, é a singularidade, né? Voltar para as pessoas, é a empatia, o olhar, é a qualidade das relações, né? São os bons papos que a gente faz aí ao longo do dia a dia que ficam. Então, assim, acho que para celebrar, né, esse bate-papo tão construtivo, né, entre empresas que são tão próximas e tem uma sinergia tão grande, que recado você poderia deixar para quem está te ouvindo aí pela primeira vez no Eu Sei Que Pode? Eu acho que o medo ele vai acompanhar, ele acompanha todos nós todos os dias, mas eu preciso esquecer dele um pouco e descobrir quais são as forças ou as características que eu tenho que isolam ele do meu progresso. Eu acho que essa seria, né, diante de tudo que a gente conversou e o que eu tiro de novo por causa dessa super revelação que a Thay fez eu ter que o meu momento input, um eureka, né? Que legal. Um eureka. Eu acho que medo tem. Então, contempla ele, olha ele, dimensiona ele e começa a olhar as características para tu conseguir isolar ele, porque ele não vai embora, ele vai continuar todo santo dia do teu lado.
Que ótimo. Bom, e nós falamos sobre novidades, né? Então, nós estamos num outro formato. A possibilidade de ter, então, 3 pessoas, né? 2 hosts, né? No Eu Sei Que Pode. E como eu comentei contigo, né, Duda? O Eu Sei Que Pode é o meu projeto de Ser a Novela. Então, eu saio daqui hoje com mais uma boa conexão, né? Com certeza, a gente tem muita afinidade, né? Pensando em empresa, né? Na linha de gestão de pessoas, de crenças. Acho que isso é demais, isso não tem preço. Então, obrigado por investir, né, esse tempo aqui conosco, Dai. Muito obrigado por participar, por sempre ser um sim para Eu Sei Que Pode. E nós temos novidades, né? A lembrança do podcast também muda para essa temporada, Duda. Então, muito receba obrigado. Com muito carinho da nossa equipe. Ai, que coisa mais linda. Temos um mimozinho para marcar essa visita, marcar essa próxima temporada. Gostaram? Ai, gente, que graça. Nossa, e agora vocês subiram de nível, né? Viu? O Rei quebrando... gravar mais coisas sobre esses conteúdos, sobre essas coisas que eu vivo e acredito. Amém. Deixa eu trocar meu microfone aqui. Adorei. Mas enquanto o Duda deixava a mensagem final, e eu sei que eu não devia participar desse momento, mas, cara, é muito... A sinergia, quando as coisas acontecem, né? Acontece. E a frase, quando tu perguntou pra ele, eu desenhei alguma coisa, assim, meu Deus, será que ela vai me perguntar isso? A frase que eu diria é, não tenha medo de ter medo. Não tenha medo de ter medo. E vem muito ao encontro do que tu disse, Duda, porque assim, ó, quando tu deixa o medo te travar, de fato, ele te trava. Não existe nem nada mais literal do que essa palavra. Exatamente. Mas quando tu não tem medo de sentir medo, ele gera um movimento tão necessário, tão disruptivo, que te... Nossa, ele te leva para muito, muito adiante, assim, né? E eu acho que eu aprendi a lidar com os meus medos. E tem vários que ainda me travam, não significa que eu, né? E uma portinha só leva a outra, né? Eu tenho eles todos dimensionados e alguns ainda andam solto ainda, exato. Né? Sim, acho que uma porta leva a outra, né? Acho que mas sabe o que é legal? Um conselho que eu daria para quem é empresário, para qualquer pessoa, né? A gente não foi feito nesse mundo para viver sozinho. Isso é um ponto. E a gente precisa muito de rede de apoio para tudo. Exato. E quando a gente está numa cadeira tão especial, né? Uma cadeira de empresário, enfim, eu acho que essa rede de apoio, ela precisa realmente ser um pouquinho mais generosa, principalmente com o empresário. Eu busquei dessa forma, né? Essas pessoas ao meu redor, e isso fez com que eu abrisse a minha mente de uma forma tão... Não tem como descrever, na verdade, né? O processo que eu tô vivendo. Mas uma das coisas que a Rê, que é a minha mentora, ela falou pra mim esses dias, eu tava falando pra ela sobre algumas coisas, e daí ela disse assim, ó, Dai, a tua evolução de janeiro pra cá é um negócio assim que... Eu falei, tu tem certeza? Ela falou, tu não... Nossa, é incrível. Então assim, ó, tu não percebe a tua evolução e nem a tua involução quando você está sozinho nesse processo. E é uma cadeira, de fato, muito solitária. Sim. Então, essa rede de apoio, ela serve justamente para isso. Agora, a rede de apoio tem que ser apoio de verdade, né? Por isso que tem que ser os profissionais certos, né? E eu sou muito grata, eu sou uma pessoa muito privilegiada, de fato, assim, ó, por Deus, por Maria, por, de fato, ter ao meu lado pessoas tão especiais, a começar pela Rê, que é uma grande amiga, uma grande parceira e uma mentora invejável. Olha ela, Duda. Né? O que ela fez por nós dentro da Motiva, e hoje o Duda está aqui, não porque ela diz... traz o Duda, mas porque ela falou, Dai, abre a tua mente, pensa diferente. E o Duda está aqui muito por esse processo. Então, eu acho que se permitir fazer isso, e não é fácil, tá? Não é fácil, não é nada fácil. É muito... E, de fato, a gente vê a internet, os acessos, os podcasts e tudo mais, nossa, parece que é tudo tão fácil para todo mundo, e quando a gente traz para nossa realidade, parece que é muito difícil. Então, por isso, traga a rede de apoio. Tenha pessoas ao teu redor que te façam fazer esse processo ficar mais saboroso. O tempero certo te traz realmente o momento de tu degustar de olhos fechados. Ai, ótimo. Excelente. Então, para você que seguiu conosco, que pôde participar desse episódio tão contributivo, né, com esses profissionais, essas pessoas tão fantásticas, né, fica ainda mais o convite para acreditar nos seus sonhos, nos próximos passos, para investir, inclusive, nos seus medos, né, Duda? Acho que foi muito sobre isso, né, sobre expansão de consciência, né, e mais do que nunca sobre movimentos de fé. Então, vamos lá, porque eu sei que pode, que você pode, e amigos! Aê!